Fala galera! Estamos terminando nossa série de vídeos aqui dos pesquisadores do IQ e hoje eu falo com o professor Gildo Giroto Júnior. Vamos? Galera, hoje eu estou com o professor Gildo Giroto Júnior aqui no IQ da Unicamp para dar continuidade na nossa série de vídeos para conversar com pesquisadores aqui do Instituto. Então, primeiramente, professor, muito obrigado por nos receber, por esse seu tempo e um breve histórico. O professor Gildo, ele fez Química na Unesp, certo? Mestrado e doutorado na USP, tudo na área de educação. Ele faz parte do grupo de pesquisas em Química Analítica e Educação aqui do IQ e o grupo de pesquisas em Ensino de Ciências. Depois ele vai falar pra gente certinho o que os grupos fazem, tá? Atua em Ensino de Ciências na formação de professores e uso de tecnologia para ensino. Professor, de novo, muito obrigado. E vamos começar com uma pergunta que eu estou fazendo para todos, que é o que é ser cientista, ou melhor dizendo, pesquisador, hoje em dia para você? Bom, eu acho que eu tenho uma visão talvez um pouco mais romântica de cientista, pesquisador, né? Que eu acho que assim, todo mundo nasce cientista, todo mundo nasce pesquisador, e isso só é acentuado ou tolhido de alguma maneira ao longo da vida, né? Porque, só para explicar um pouquinho melhor, acho que dificilmente você vê uma criança que não seja curiosa, dificilmente você vê uma criança que não queira saber as coisas. E o jeito como a criação dessa criança, os ambientes, as influências podem direcionar ela a instigar mais essa curiosidade ou a instigar menos essa curiosidade, né? Isso pauta-se um pouco de questões sociais, políticas e tudo mais. Então, em resumo, eu acho que todos nós nascemos e somos pesquisadores e cientistas por natureza, porque temos a característica marcante de querer descobrir. Então, um cientista é uma pessoa que quer descobrir. Todos nós queremos descobrir. Então, acho que essa é uma visão bem ampla e representa aquilo que eu penso a respeito do cientista. Uma pessoa que quer descobrir e se utiliza de métodos e caminhos para chegar nas suas descobertas, sejam elas pessoais, sejam elas relacionadas ao ambiente que a pessoa vive. Legal. E você fez graduação em 2007? Isso, na verdade. Terminou, né? Terminou a graduação em 2007. Então, por que lá nessa época você escolheu Química? Então, eu entrei na universidade em 2003, né, na Unesp em Araraquara, e eu escolhi o curso de licenciatura em Química, que é um curso especificamente para a formação de professores. Desde da minha escolha, eu escolhi ser professor. Eu não escolhi ser químico ou trabalhar na indústria. Eu queria ser professor. E é estranho, talvez estranho que eu vá falar, mas assim, eu escolhi ser professor de química porque eu não tive bons professores de química. Eu acabei aprendendo química sozinho. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu tinha que estudar química e eu comecei a ler livros sobre química e descobri algo que me encantou absurdamente. E eu achei que se aquilo me encantou, se eu gostei tanto daquilo, eu acho que se outras pessoas conhecessem a química, a ciência química, elas também se encantariam. E aí eu decidi que eu gostaria de ensinar química, porque acho que isso faria com que as pessoas passassem a gostar dessa ciência. É muito comum a gente ouvir que eu escolhi química, eu escolhi biologia, principalmente ciências, né? As ciências, porque algum professor influenciou positivamente. No seu caso, não. Foi uma escolha que nasceu mesmo de você estudando química. Acho que no terceiro ano eu precisava estudar química para passar no vestibular. E aí eu acabei conhecendo uma área, assim como outras áreas, mas a química me encantou um pouquinho mais. Acho que eu tinha um forte apego pela biologia até o ensino fundamental, né? Eu lembro de uma cena marcante do meu ensino fundamental que a professora falou que a gente estava poluindo, que nós estávamos poluindo o ambiente, que a camada de ozônio iria se decompor e a gente ia ter um problema sério. E aquilo me deixou preocupadíssimo. Eu lembro também. E eu comecei e a professora não deu a resposta. Eu falei, professora, mas o que nós precisamos fazer? E ela falou, eu não sei. E aquilo me deixou muito preocupado. E desde aquela época eu lembro que eu ficava fotografando espaços que estavam poluídos, né? Tentava trabalhar com reciclagem ainda menininho. Então a biologia sempre me encantou. E acho que quando eu conheci a química, ela roubou um pouquinho a cena, né? Tanto que eu prestei a química na Unesp em Araraquara, né? Licenciatura, e na USP eu prestei um outro curso que era oceanografia, que era uma mescla de química
com biologia e outras áreas também, né? Então as duas áreas ali. Tem Ubatuba, né? É em Ubatuba? Tem um campo, uma parte do curso que você desenvolve lá num campo em Ubatuba, mas o curso mesmo é na USP São Paulo e alguns trabalhos de campo você faz em Ubatuba, os trabalhos de campo. Legal. E porque depois de 2007, formado, você decidiu seguir na área de pesquisa e hoje ser um professor universitário e pesquisador? Na verdade, assim, quando eu saí da universidade, eu saí, em teoria, com a formação de professor. Só que eu me sentia extremamente impotente como professor. Eu achava que eu não sabia dar aulas, eu achava que eu precisava entender mais para dar aulas, mas eu fui jogado na sala de aula, né? Eu estava formado, eu tinha que dar aula, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que ter um emprego e tudo mais. Essas inquietações fizeram com que eu estudasse que quisesse estudar um pouquinho mais sobre o que é a profissão professor. E aí eu me interessei pelo mestrado, estudando exatamente quais são os saberes profissionais de um professor, o que é necessário para ser um bom professor. E meu mestrado e meu doutorado foram todos nessa área, né, de estudo da profissão professor. Principalmente porque eu queria entender um pouco mais daquilo que eu iria fazer e tentar fazer aquilo que eu iria fazer de uma maneira melhor, né? Então esse foi o grande impulso. Para ser sincero, eu nunca almejei ser um professor universitário. Eu trabalhei durante 10 anos no ensino básico, no ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio, e eu amava trabalhar no ensino médio. Mas eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, a pesquisa nunca saiu de mim, eu sempre fui desenvolvendo pesquisa e, digamos, oportunidades de atuar no ensino superior emergiram e eu acabei topando o desafio, né? Mas a princípio eu não fiz o mestrado ou o doutorado pensando, um dia eu serei professor universitário. Não, eu fiz, na verdade, o mestrado e o doutorado para tentar ser um professor melhor, independente do nível. E acabou que aconteceu de eu me transformar em um professor universitário, onde a gente desenvolve, dentre outras coisas, a pesquisa. E comentando mais sobre o que você desenvolve, o que esses dois grupos que você atua hoje, e explicar melhor o que é a formação de professores a partir aqui da universidade e o uso de tecnologias para ensino. Bom, o GPQI é um grupo de pesquisa em Química Analítica e Educação, onde a gente trabalha com pesquisa em Química Analítica. Então, nós temos um laboratório que trabalha com biodiesel, com análise de biodiesel, temos outros professores vinculados que trabalham com outros tipos de análise na Química Analítica, na Química pura. Só que ele também trabalha com educação, então desenvolvendo materiais ou desenvolvendo práticas educacionais que podem ou não estar voltadas à Química Analítica. O grupo de pesquisa e ensino de ciências é um grupo que integra o Instituto de Química, o Instituto de Biologia e a FURG, que é uma faculdade do Rio Grande do Sul. São pesquisadores que trabalham com as linhas voltadas ao ensino de ciências. Eu, dentro desse grupo, trabalho com formação de professores. Então, o que a gente pesquisa em formação de professores? Bom, desenvolvimento de conhecimentos profissionais, como esses conhecimentos se desenvolvem na formação inicial na graduação, como esses conhecimentos se desenvolvem após a formação inicial, quais as melhores estratégias para um professor desenvolver esses conhecimentos, quais as melhores estratégias para o professor ministrar aulas. E o desenvolvimento de tecnologias é o uso de tecnologias voltadas ao ensino. Então hoje a gente tem uma amplitude de tecnologias disponíveis, mas poucas delas são aplicadas diretamente ao ensino, né? Você fala assim, o uso de um projetor é uma tecnologia? Mas na verdade ela não é uma tecnologia que propiciará efetivamente um maior ensino de um determinado conceito. Então a gente busca desenvolver tecnologias que tenham como plano de fundo o desenvolvimento de conceitos de uma maneira mais significativa nos alunos. Além disso, a gente utiliza a tecnologia como facilitador, né? A química, por exemplo, tem sua especificidade. A gente usa uma linguagem própria, a gente usa códigos próprios, a gente não vê um átomo. Então, será que a tecnologia pode ajudar na visualização, no entendimento desses conceitos próprios, dessa linguagem própria da química? Então, a gente desenvolve tecnologias que vão desde aplicativos de celulares até vídeos em 360 graus, visitas virtuais, enfim,
uma série de tecnologias que podem ser utilizadas visando a melhoria do ensino-aprendizado de alunos. Que é bem diferente, né? Porque quando a gente pensa em cientista, pesquisador, universidade, bancado é exatamente isso aqui. E eu acho muito legal o professor propor aqui, porque ele faz isso também, mas o norte dele é outro, né? Só uma coisa interessante, né? Como você falou, muitas vezes a gente pensa em bancada, as ciências sociais, né? O ensino de ciências, ele também tem os seus métodos próprios de pesquisa, né? Então, quando você fala em química analítica, você tem um método próprio que é a análise através de um cromatógrafo de massas ou através de um cromatógrafo gasoso. Então, você tem técnicas específicas e formas de coletar dados. Na pesquisa em ensino de ciências, a gente também tem técnicas específicas, só que muitas vezes o nosso laboratório é, por exemplo, uma sala de aula, né? A nossa forma de coletar o dado é, na verdade, fazer uma entrevista ou gravar um vídeo. A nossa forma de analisar o dado é transcrever essa entrevista e buscar informações que elas possam nos dar e, a partir disso, trabalhar essas informações baseadas em algum referencial teórico. Então, a pesquisa é a mesma, os métodos de se realizá-la são diferentes. E, principalmente, acho que o ambiente, né? Eu não vou fazer pesquisa e ensino aqui no laboratório. Vou fazer pesquisa e ensino onde o ensino acontece. E onde o ensino acontece, geralmente, é a sala de aula, seja ela no nível superior, seja ela no nível básico. Muito legal. E agora um ping-pong rápido. Não precisa justificar as coisas, mas se quiser pode justificar também. Então vamos lá, um grande cientista para você, ou pesquisador, ou personalidade. Eu acho que o Paulo Freire foi uma grande personalidade no ensino, de um modo geral. Existem vários, né? Mas acho que o Paulo Freire é uma pessoa que eu apontaria como grande personalidade da educação. Muito bom. Livro? Acho que é difícil. Não precisa ser sobre química, talvez um que você te marcou de alguma forma. Eu acho que eu vou citar Os Botões de Napoleão. Muito bom. Porque é um livro que, quando eu li a primeira vez, ele suscitou questões interessantes e é um livro acessível a qualquer pessoa. Ele não é um livro que você precisa saber de química para gostar de química. Você consegue, enfim, você... A gente com uma visão química consegue ver muita coisa, mas uma pessoa leiga também conseguiria ver, né? Eu li e achei fantástico. Fica a dica mesmo, Os Botões de Napoleão. E um filme? Nossa, essa também é difícil, né? Um só? Não, pode ser dois então. Que te marcou de alguma forma. Olha, devido às questões políticas atuais, eu acho que um filme que eu citaria é um filme chamado Ele Está de Volta, né? Que é um filme bacaninha. Eu acho que atualmente ele é um filme que me marcou, né? Ele Está de Volta. Bom. E por último, já terminando a nossa entrevista, o que você diria para um jovem brasileiro que talvez assista esse vídeo e queira seguir na pesquisa ou se tornar um cientista aqui no Brasil? Olha, eu diria que você vai ter algumas dificuldades, mas essas dificuldades são comuns em qualquer profissão. Eu acho que, na verdade, eu diria assim, se você tem o sonho de querer ser um cientista, invista nele, né? E ao investir nele, as dificuldades que emergirão e vão emergir, você vai conseguir superar, né? Então, invista nele, busque informações, leia bastante, estude bastante, converse com pessoas, porque a ciência ela não é algo individual, ela é uma construção social, então isso é importante frisar. Então, invista naquilo que você quer, seja um cientista, seja um professor, seja um educador. Acho que a grande dica é invista naquilo que você quer. Se você quer ser um cientista, busque informações, busque trocar ideias e busque investir nessa sua profissão. É isso aí. Professor, a gente fica por aqui. Muito obrigado de novo pela entrevista, pelo seu tempo. Galera, muito obrigado pela paciência de vocês também. Curtam, compartilhem onde quer que esteja aí os botões. E a gente fica por aqui. Valeu!